Duda, por que o monopólio da Globo acabou? Cara, eu acredito que é um emaranhado de forças que foram puxando o movimento ali da mídia e tal, mas acho também que ali acho que teve muita dificuldade de se adaptar. Por exemplo, durante um longo período ali, eu como ator de novela da TV Globo, teve uma época que eles lançaram o Globo.com, e aí o Globo.com tinha trechos das novelas ali para as pessoas que não conseguiram assistir o capítulo assistirem ali na internet. E era muito diferente do YouTube, por exemplo. Sabe, a parte a usabilidade da plataforma era muito mais rústica, e eu sempre tinha que ensinar um monte de gente, é assim que faz, assim, assim, assim. Dava um maior trabalhão para chegar ali. Então eles encararam todo mundo como concorrente, sabe? O Google era concorrente, o Facebook era concorrente, o Orkut era concorrente. Então eles quiseram, e eles meio que teve uma época que eles apostaram no Globo.com, depois eles apostaram que o futuro ia ser a TV digital, aí depois eles voltaram para a internet, aí começaram com o Globoplay. Eu acho que foi um monte também de equívocos na gestão, porque imagina também, eles estavam numa posição, né, muito consolidada, onde eles tinham quase um monopólio ali, junto com a Record e o SBT e tal, mas eles tinham, sei lá, 70% do volume ali de audiência. 85%. Então, e aí eu acho que eles não conseguiram antecipar meio um momento blockbuster, sabe? Esse negócio de DVD pelo correio não vai pegar, esse negócio de streaming aí, com filme velho, isso aí não dá nada. E aí eu acho que eles foram... sofreram do mesmo problema assim da Blockbuster, mas, por exemplo, no Big Brother, eles fazem uma gestão muito mais eficiente nos bastidores ali do programa. Então, sei lá, tem 140 influenciadores que são contratados pela Globo para ficar repercutindo aqui, igual a gente estava falando aqui também do campeonato de cortes e tal. Não tem um campeonato de cortes dos personagens da novela, você não consegue, por exemplo, até hoje você não consegue customizar, eu só quero acompanhar esses núcleos aqui, eu não quero acompanhar o conteúdo bruto. O próprio streaming da Globo ele não registrava o histórico do que você assistia até poucos anos atrás. Então, se você assistiu o capítulo 174 até o minuto 37, dia seguinte você vai lá, ele não lembra que você parou no minuto 37, você que tem que ir com o dedinho lá e tal. Então eles meio que foram perdendo um monte de deixa da história ali. Mas eu acho que eles perderam mais do que isso. Eles perderam isso tudo que você está falando e perderam a qualidade. Né? As novelas eram melhores, os atores eram melhores, os diretores eram melhores. E eles foram perdendo a qualidade, porque contratam pessoas para fazer a gestão que não são do ramo. Simples assim. Uma empresa, uma corretora, entendeu? Ou você não pode ter gente que entende de dinheiro e de corretagem de negócios num business desse. Você tem que ter especialização. E no caso da TV Globo, especialmente, eu acho que faltou isso, né? Faltou esse compromisso com o moderno. Não, estava falando em nome do dinheiro, dos bastidores, assim. Né? Em nome da economia, de custar menos, eles foram perdendo a audiência. Porque eu sempre fui estudar como é que foi feito o show business, o movimento do show business nos Estados Unidos. Normalmente as coisas acontecem primeiro lá, depois vêm para cá. E lá aconteceu um movimento muito forte, nos anos 80, mais ou menos, que passou a dar poder. Na verdade, eles se impuseram, assim, e o poder foi nas mãos das agências de talentos. E elas passaram a controlar, a CAA capitaneou isso, a William Morris Endeavor também foi no bonde. E aí, a partir daquele filme Rain Man, lembra? Que é o Dustin Hoffman com o Tom Cruise? Ele contava a carta, né? Aquele livro do Who is Michael Ovitz. Ele conta a história de como ele fala, cara, eu tava zapeando de madrugada ali na internet, aí assisti Terminator, o Exterminador do Futuro. Ele falou, cara, eu era o Exterminador do Futuro da minha indústria. Ele resolveu escrever o livro para contar o ponto de vista dele. E aí foi ali que me abriu, sabe? Como se tivesse aberto assim um horizonte ali de possibilidades, e por isso que o negócio funcionou tão bem lá, porque a partir desse projeto do Rain Man, ele juntou os talentos que fazem o negócio acontecer. Então ele tinha o Dustin Hoffman, o Tom Cruise, o roteirista, o diretor, todas as pessoas realmente, os cérebros, os talentos que podiam ser importantes para aquilo acontecer, e eles foram bater na porta dos estúdios e falar, eu tô te dando aqui, Ferri,
tô te dando a chance de produzir esse filme aqui em primeira mão. Se você não quiser, eu vou lá no seu maior concorrente, eu vou produzir com eles e você vai perder a chance, né? E o cara era muito duro, o Mike Ovitz era muito duro. Então, a partir desse momento, ele tirou o poder dos estúdios e ele entregou parte desse poder na mão dos artistas e das agências de talento. Então, os artistas passaram a ser sócios dos produtos. Então, aqui, por mais genial que seja a Glória Pérez, o Agnaldo Silva, o Valcir Carrasco, a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, o Tony Ramos, eles não têm sociedade no projeto. Então, né, o Paulo Cursino deu uma entrevista muito interessante também, a gente está para trazer ele lá no... Ele é o roteirista brasileiro que mais vendeu ingresso no cinema e recorde de Netflix e tudo, esses filmes de comédia, do Hassum, da Ingrid Guimarães. Ele fala, cara, o mecanismo de incentivo da TV Globo não fazia os roteiristas entregarem a melhor ideia deles para a TV Globo, porque a TV Globo ia ser dona absoluta da ideia, do projeto. Ia ter equity, 100% de equity, e o cara automaticamente ia se tornar um funcionário da ideia dele. Então, não tinha um estímulo verdadeiramente bom para ele entregar as melhores ideias. Então, foi só ele sair da Globo que ele colocou as melhores ideias no cinema e bateu todos os recordes de bilheteria. No Netflix também foi lá ranking internacional ali de... Então, é um emaranhado de coisas, sabe? Mas eu acho que se o mecanismo de incentivo não foi tão positivo, era um mecanismo de incentivo muito mais dessa coisa de, cola na minha que a gente vai junto lá e tal, mas como funcionário e não como sócio. Uhum. Acho que faltou o incentivo financeiro. Faltou visão de negócio. Faltou um movimento como esse que aconteceu nos Estados Unidos, onde as agências de talento e os artistas juntos... O cara juntos... que aceitou esse combo, atores e diretores e roteiristas, está aqui para você, o cara que aceitou isso teve uma visão de que podia fazer um bom negócio. Mas você vê os sertanejos, faltou dividir o bolo. Exatamente. Os cantores sertanejos, eles conseguiram se impor no mercado de uma forma muito mais estratégica, com essa cabeça de empreendedores e os empresários e os sertanejos, eles foram arrombando o espaço, atropelando um monte de coisa e dominando o cenário do show business nessa pegada parecida. Essa é a minha análise. Eu posso estar viajando, vocês podem não concordar comigo, mas eu acredito que ainda tem um potencial muito grande para esse tipo de negócio acontecer, e também esse movimento que o Walt Disney capitaneou nos Estados Unidos de criar produtos licenciáveis, que aqui é forte com o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, é forte com Patati Patatá, o Lucas Neto faz isso bem hoje em dia, o Enaldinho, que a Zoe gosta, também faz bem, a Galinha Pintadinha. Então, esse público infanto-juvenil acabou fazendo do produto o personagem principal que está na imaginação da audiência, uma fonte de produzir um monte de... Imagina a quantidade de dinheiro que o Homem-Aranha e o Batman não giraram no mundo, né? Independente da Disney, da Warner, da DC Comics, da Marvel. Fora as imitações, né? Toledo, na tua opinião, qual que é o papel do entrevistador? Quais são os detalhes importantes para provocar o entrevistado a gerar as melhores respostas? Hoje em dia, talvez os melhores cortes. Quais são os detalhes importantes? Eu acho que o mais importante é saber ouvir, né? Ouvir, prestar atenção. Ouvir o que a pessoa está dizendo, prestar atenção no que ela está dizendo. Eu não acredito muito... Eu não gosto de pergunta escrita, sabe, com antecedência. Eu gosto de pensar sobre o entrevistado, ler sobre ele. Nem de assistir muita entrevista eu gosto. O Duda já é mais voltado para isso, né? Na formação, porque já é a época dele, né? Já é a maneira como ele lida com as coisas. Eu ainda sou do tempo que lê, né, sobre a pessoa. Eu vou lá, pesquiso um pouco e tal. Mas eu gosto de ouvir. De ouvir e de deixar a pessoa falar. E de, claro, não ser elegante. Mesmo quando você faz uma pergunta delicada, você pode ser delicado. Tem esses requintes, né? Mas eu acho que saber sobre a pessoa, prestar atenção no que ela está falando, ficar ali, entendeu? Estar ali, estar na entrevista. Que eu acho que hoje em dia todo mundo tem muita dificuldade de estar no lugar que está, fisicamente, né? A pessoa está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar, está aqui, mas não está, né? Está pensando em outra coisa, está viajando. Eu acho que é importante você... No jornal hoje eu dizia isso, que o melhor lugar do mundo naquele momento para mim era aquele estúdio, porque no estúdio ninguém falava acabou o ovo, falta banana, o Eduardo dormiu na aula,
Duda era pequeno, né? Sabe, assim, ninguém me trazia um problema, né? Porque eu já tinha o Líbano via satélite, eu tinha um monte de problema para dizer. Então não tinha nenhum problema na minha vida pessoal que me afetasse ali, do meu cotidiano. Eu gostava disso, de ficar fechada ali, prestando atenção no que eu estava fazendo. E essa atenção, o gostar de ouvir história, sabe? Não ter ansiedade, sabe? Deixar a pessoa falar, é muito confortável isso. Isso é o bom do podcast, né? Porque na TV tem o tempo cronometrado, você tem ali X minutos para a resposta. Se não, se for ao vivo, TV então, é aí, diferente. senão tem que cortar na edição. Eu lutei no início da minha história de entrevistadora para colocar no ar 7 minutos. Hoje eu faço entrevista de 1h45, relutantemente, porque eu não gosto muito, eu acho que 1 hora é boa. O Duda não, o Duda já quer ficar. Por ele já ficava 5 horas, eu acho. Entrevistando a pessoa. Dependendo da pessoa, até que eu ficaria mesmo.